Olá, povo amado, estamos juntos para mais uma celebração, adorando a Jesus e também recebendo a sua palavra em nossos corações. Neste mês de setembro, realizei reflexões diárias, alguns devocionais sobre promessas de Deus na Bíblia. E mencionei que existem aproximadamente 365 promessas na Bíblia. Logicamente não citei todas, né? Em alguns outros devocionais daqui para frente vou relembrar outras promessas, né? Para hoje eu quero, na mensagem de hoje eu quero lembrar uma promessa de Jesus que está no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 1 a 3, que diz: Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está aqui revelando aos discípulos, né, que será preso, morto, ressuscitaria, iria para a casa do Pai, mas voltaria para buscá-los, para levá-los para a casa. Essa promessa se cumprirá, pois ela está baseada no plano e propósito de Deus. Será, digamos assim, o grande e sublime dia, o dia quando o Senhor reunirá todo o seu povo. Em primeiro lugar, quero que nós olhemos para esse plano e propósito de Deus, né? Deus é soberano e toda a história está sujeita ao seu plano divino. Acompanhe um pouco a visão, né, da história, que eu coloco assim, dividida em 3 grandes acontecimentos, que são os grandes e maiores acontecimentos de toda a história. Né? Muita coisa aconteceu, mas há 3 grandes eventos, né, momentos maiores de todos. O primeiro grande acontecimento da história foi a criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o casal, mas esse casal é considerado a queda, né? Quando eles se tornaram pecadores, então, e foram afastados de Deus. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3, né? Desde o momento que o homem pecou, aqui citado em Gênesis, Deus iniciou o seu plano redentor. O homem foi separado de Deus por causa do pecado, mas Deus o queria de volta junto a si. No livro de Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa palavra de Deus, a serpente, ao diabo, né? Interpreta-se essa palavra como uma referência à vinda de Jesus para derrotar o poder da serpente. Então Deus aqui começa o seu plano de redenção. A humanidade recebeu, durante o Antigo Testamento, né, a humanidade recebeu as leis de Deus, as ordenanças, como uma forma de tentar agradar a Deus, ser aceita por Deus, retornar à comunhão com Deus. Porém, nenhum ser humano conseguiu cumprir as leis na sua totalidade. Nenhum ser humano. A lei é boa, sim, mas ninguém consegue chegar a Deus através dela. Todo o Antigo Testamento, ele apontava para o Messias. Todo o Antigo Testamento é a preparação para a vinda do Messias. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, cita que Deus foi se revelando ao homem gradativamente, né, na criação, Deus falando, né, através de anjos, através da manifestação da natureza, né, sonhos. Deus foi se revelando ao homem, né, e até chegar à revelação máxima, a revelação especial, onde Jesus se torna ser humano. É a perfeita revelação de Deus, Jesus vindo à Terra. Então, agora a revelação de Deus, Deus encarnado, os olhos humanos viram a Deus. O livro de Hebreus e Gálatas explica com clareza essa transição do Antigo para o Novo Testamento,
da antiga aliança, nova aliança, do sacrifício de Cristo que deu fim ao sacrifício de animais. Então leia o livro de Hebreus, recomendo, né? Pois o sacrifício de Jesus é superior, ele é perfeito, que atendeu à justiça divina. Então temos a nova aliança, conforme o livro de Gálatas. No Antigo Testamento ainda, no livro de Jó, 19:25, Jó vai exclamar em meio às suas perdas, perda da saúde, perda material, perda dos filhos, em meio a todo esse contexto de perda, de sofrimento, Jó vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó está apontando para Jesus, para o Redentor. Esse é o primeiro grande acontecimento. E as demais coisas importantes, sim, na história aconteceram, mas este é o grande acontecimento. Agora, o segundo grande acontecimento maior é a vinda de Jesus. É quando o Redentor veio, né? Quando Deus Filho, então, se tornou homem, nascido de mulher, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos para redimir aqueles que nele creem. Após ressuscitar, Jesus ainda viveu uns 40 dias na terra, né? E depois foi para o céu. Primeiro grande acontecimento, a criação, a queda do homem. Segundo grande acontecimento, a vinda de Deus à terra para resgatar. O Redentor veio. E agora o terceiro grande acontecimento, que é a tônica da nossa reflexão de hoje, nessa promessa de Jesus que ele foi ao céu e vai voltar. O grande acontecimento que nós aguardamos com ansiedade é a volta do nosso Salvador. Perceba que os dois primeiros acontecimentos, eles já aconteceram. A criação e a queda, a vinda de Jesus já aconteceu. O terceiro ainda acontecerá. Para o povo do Antigo Testamento, a vinda do Messias era um evento do futuro. Para nós é um evento do passado, Jesus já veio. Agora, a volta de Cristo é um evento para nós do futuro. E será o maior evento da história, né? Todas as outras coisas que aconteceram entre os dois primeiros acontecimentos e agora que está acontecendo até o terceiro maior acontecimento, né? Todas as coisas que acontecem e acontecerão, elas estão circunscritas entre esses três acontecimentos diante do plano redentor de Deus. Dentro desse plano. Então, agora nós aguardamos o grande e sublime dia, o dia da volta de Cristo. Em o Novo Testamento, há vários textos que registram a volta de Jesus. Onde Jesus fala sobre isso, onde o apóstolo Paulo fala sobre isso, onde o apóstolo Pedro fala sobre isso, onde o apóstolo João fala sobre isso, enfim, né? E algumas profecias apontam para alguns sinais que antecederão a volta de Jesus. Eu não pretendo aqui analisar se esses sinais ocorrerão de forma simultânea ou alternada, se serão eventos aleatórios ou cronológicos. Dentre os sinais apontados por Jesus em Mateus 24, verso 10 a 14, diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu quero destacar aqui o que Jesus disse: o evangelho será pregado em todo o mundo. Eu creio que esse, ainda dentro de tudo que a gente já viu, né, terremotos, né, guerras, esse aqui ainda não aconteceu na sua plenitude, né? Esse é um sinal que ainda vemos que está acontecendo. O pastor Luiz Saião, um especialista em bibliologia e linguística, né, ele diz que cerca de 95% da população mundial já tem acesso a uma porção das Sagradas Escrituras. Já tem acesso. Não estou dizendo que eles estão lendo, mas tem acesso. Já está disponível. Né? E se isso estiver correto, então verdadeiramente a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. O apóstolo Paulo, em
em Gálatas 4:4, declarou que Jesus veio na hora exata, programada no céu, mas desconhecida dos homens. Jesus veio na hora programada no céu. Jesus voltará na hora agendada pelo Pai. A primeira vinda de Jesus à terra foi humilde, de sacrifício. A sua volta será gloriosa. Jesus nasceu em uma família pobre, numa cidade quase insignificante, chamada Belém. Viveu 30 anos de sua vida praticamente no anonimato, na profissão de carpintaria. E mesmo depois que iniciou o seu ministério público, muitas vezes pediu para que os seus discípulos não divulgassem os milagres que fazia. Foi crucificado em humilhação. A sua volta será totalmente diferente. Todas as pessoas verão Jesus. Jesus declara em Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Uau, né? Podemos dizer, uau! Como será isso? Tentamos imaginar. É difícil de descrever. O que sabemos é que a volta de Cristo será o maior evento da terra, atrairá a atenção de todos. E eu não vou ficar de fora deste momento. Eu não serei um espectador, eu serei um adorador. Não mais se ouvirá os gritos, crucifica-o, crucifica-o, com corações cheios de ódio. Se ouvirá os remidos adorando, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, né? O apóstolo Paulo revela que todos os joelhos se dobrarão em Filipenses 2:8-11. Diz ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em 1 Tessalonicenses 4:16-18, o apóstolo Paulo escreveu sobre a volta de Jesus, revelando assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras, diz o apóstolo Paulo. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Quem estiver numa cadeira de rodas pulará de alegria. Quem estiver no leito de hospital não sentirá mais dor. Quem estiver com problemas financeiros não lembrará mais desse tipo de problema. Os nossos olhos contemplarão o glorioso Jesus e tudo mais perderá a importância. Apocalipse 15:4 declara: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? A glória de Jesus será manifesta. E essa glória do retorno de Jesus será muito superior à glória da sua partida, da primeira vez quando ele veio na terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 10 e 11, cita que enquanto Jesus subia ao céu, sob o olhar atento dos discípulos, o anjo lhes disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Da mesma forma, ou seja, sob as nuvens, porém com uma aparência totalmente diferente, gloriosa. A glória do retorno será superior à glória da partida.
Diferente da primeira vinda, conforme profetizou Isaías 53:3, que quando Jesus não tinha boa aparência que nos atraísse, o seu retorno será em estado glorioso. Apocalipse revela a aparência do Cristo glorioso. Apocalipse 1, verso 12 a 18, diz a palavra, conforme João registrou: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. João tem essa revelação do glorioso Jesus, né? E ele revela aos irmãos que estavam sofrendo, mostrando que Jesus tinha o controle de tudo. Muitos cristãos que receberam essa carta do Apocalipse sofriam. Alguns eram queimados, outros jogados às feras nas arenas. João revela que Jesus tem todo o poder superior ao Império Romano. Algumas explicações aqui dessa comparação, dessa alegoria que o texto cita. Diz que Jesus estava vestido até os pés, significando a sua realeza, o seu sacerdócio, que ele é rei e ele é sacerdote. A cabeça e cabelos brancos como lã e neve, revelando, né, demonstrando a eternidade. Os olhos como chama de fogo, ou seja, que Jesus tudo vê, ele é onisciente, vê o sofrimento, Jesus tudo vê. Os pés como bronze, demonstrando a pureza de Jesus. A voz como o som de muitas águas, o seu poder. A mão direita com as 7 estrelas, ou seja, o domínio sobre a igreja. Da sua boca uma espada afiada com 2 gumes, como a espada dos romanos, mas a espada do julgamento que Jesus estava trazendo. E a sua face como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, ou seja, a sua glória, a glória de Jesus. A igreja tem essa visão de quem é o Cristo, o glorificado, o Rei, mostrando que ele de fato é o imperador. E ele afirma: não tenha medo, o sofrimento dura um pouco, mas a glória é eterna. Jesus está dizendo: eu sou o eterno, eu tenho tudo sob controle, eu vejo tudo e tenho vossas vidas em minhas mãos. Atos 1,7 afirma que não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não é importante para nós saber quando Jesus voltará, mas saber que ele voltará e viver preparado para esse grande dia. A promessa de Jesus em João 14, o primeiro texto que eu li, quando ele diz: voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa de Jesus deveria nos levar a viver todos os dias com um dos olhos para o céu. Foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quis dizer em Colossenses 3, verso 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. O problema é quando o nosso coração se apaixona pelas coisas da terra e esquece das coisas do céu.
Quando fazemos da terra nossa casa e esquecemos que a nossa verdadeira casa é no céu, onde Jesus foi preparar um lugar para nós. O comentarista Wiersbe escreveu que o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Cristo, o carpinteiro, está construindo uma casa celeste para todos os que creem nele. E ele retornará a fim de receber os seus para ele mesmo. O apóstolo Pedro declarou: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3,9. E escreveu também: continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado, 1 Pedro 1,13. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos continuar a missão de anunciar o Evangelho para que mais pessoas subam ao céu conosco. No livro de Apocalipse 22:12, Jesus afirmou: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Acredite, Jesus voltará. Esta promessa dele deveria nos encher de esperança, pois sabemos que Deus tem o controle de tudo. Deveria nos consolar, pois o sofrimento terá fim. Deveria nos encher de alegria, pois o grande dia está chegando e será glorioso. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor com uma canção e retornamos para a ceia do Senhor.